Olá a todos, eu sou o Túlio, professor aqui do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará, e vou começar esse tutorial com o Software Tracker. O Software Tracker, que apresenta aqui esse layout, é um software que permite avaliações cinemáticas em 2D. Você pode abrir aqui algum arquivo de vídeo, né? Eu abro aqui na outra tela, e eu posso carregar aqui, por exemplo, esse arquivo que eu tenho aqui, que é um arquivo de um soco no karatê. Então temos aqui essa avaliação, a luz acende aqui e o karateka vai lá e dá um soco em um anteparo. Aqui eu tenho as navegações básicas, né? O tamanho do vídeo todo tem essa duração. Eu posso retornar aqui para o início do movimento. Obviamente aqui tem um fade, né, que tem uma parte escura no vídeo, mas eu posso modificar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte, é que esse vídeo aqui eu tenho a certeza que ele foi gravado numa frequência mais alta, foi gravado numa frequência de 240 Hz e é reproduzido a 30 Hz ou 29.97 quadros por segundo, né? O valor padrão 29.97, e a câmera que eu utilizei para filmar isso aqui filma isso 8 vezes mais rápido. Isso significa que a frequência, então a gente vai ver aqui, ó, no setup, que é um setup de ajustes e corte de vídeo, que a gente vai ver aqui, por exemplo, aqui. Eu posso dizer aqui qual é o quadro inicial e qual é o quadro o tamanho do intervalo e o quadro final. Aqui ele já está como padrão no quadro 0, que mostra exatamente aqui nesse ponto, e até o quadro final, que é 259. Então se a gente mexer aqui, ó, nós observamos que o quadro final aqui é 259, como está aqui. Eu posso editar isso, né? Eu quero o movimento a partir do ponto que ele começa a se mexer após o sinal. Tem um sinal luminoso aqui, e o que vai me interessar aqui, por exemplo, nesse caso, é quando o cara começar a se mover. Pronto, vamos dizer que ele começou a se mover nesse ponto. Então eu tenho no quadro número 85, eu posso arrastar isso aqui para 85, ou eu posso simplesmente modificar o número aqui, né? Posso colocar aqui 0, Enter, e ele voltou lá para o 0. Ou eu posso colocar aqui no quadro 85, que eu sei que é onde ele começa. Dá um Enter aqui e ele vai exatamente para o quadro que eu queria. O quadro final, o que me interessa aqui, é quando ele toca no anteparo. Então vamos ver quando é que ele toca no anteparo. Eu posso dar play ou eu posso ir seguindo essa parte de cima aqui, e ele vai mostrando até eu tocar aqui no anteparo. Toquei aqui no anteparo, no quadro número 150, que está aqui embaixo. Então eu posso colocar aqui o quadro final como 150, 150, e está aqui o quadro final, e eu já tenho o intervalo que me interessa, né, nessa gravação. Ele, por padrão, apresenta um valor da taxa de quadros de 29.97 quadros por segundo, né? Isso significa que a cada quadro eu tenho 0,03 segundos, né? Isso é importante para depois os meus cálculos cinemáticos. Como eu sei que a câmera que eu utilizei, ela filma 8 vezes mais rápida, se eu multiplicar isso aqui por 8, eu vou ter o resultado de 239, então vou colocar aqui 239,76. Eu vou apagar aqui. 76. Eu organizei dessa forma porque, uma vez que a câmera lenta é nada mais nada menos que filmar um movimento mais rápido e reproduzir esse movimento mais lento, significa que esse movimento aqui, quando ele é reproduzido, ele vai passar 29.97 quadros por segundo. Se eu for fazer o cálculo baseado apenas em 29.97 quadros, os meus valores de velocidade vão ser 8 vezes mais lento. Vou dar um Enter aqui e ele vai dizer aqui, ó, que é um 4.17 elevado a menos 3, que vai dar um valor próximo
mais ou menos a 0,004. Então eu já organizei toda essa parte aqui do vídeo que eu queria, tirei o que não me interessa e também acertei já a frequência do vídeo. Bem, a partir do momento que a gente já sabe qual é o ponto de interesse do nosso vídeo e como já acertamos a frequência de aquisição, vamos ver algumas coisas interessantes aqui no software, né? Então, por exemplo, você pode usar o scroll do seu mouse para aumentar o zoom quando for necessário e diminuir o zoom mexendo no scroll do mouse, né? Aquela bolinha que você coloca para cima e para baixo. Também nós podemos navegar após o scroll clicando no botão, no caso meu botão esquerdo, eu posso também mexer para cá, para a esquerda, para a direita. Sempre que eu colocar o scroll no máximo, ele vai chegar até um ponto maior aqui definido. Então, como eu quero trabalhar aqui, ele vai me dando os valores de zoom aqui. Posso trabalhar com 100%, que não tem problema nenhum. Em alguns momentos que eu precisar, eu posso utilizar o zoom. Para todo dado cinemático, eu preciso ter alguns pontos de referência. O primeiro ponto de referência é determinar nesse meu plano onde é o centro da origem das duas coordenadas para x e para y. Então, para isso eu venho aqui e clico esses eixos de coordenadas e ele vai me dar por padrão o eixo de coordenada no centro do vídeo. Aqui é o 0, 0 e que todo movimento que for nessa direção vai ser um movimento positivo. Todo movimento que for nessa direção vai ser também um movimento positivo, assim como daqui para baixo vai ser um movimento negativo e para cá também vai ser um movimento negativo. Normalmente, se eu utilizo isso em alguns movimentos que vão para cima ou para baixo, ou da esquerda para a direita, e eu tenho alterações nisso, convém que eu posicione esse valor de referência em um local mais à direita ou mais à esquerda, depende como você queira. Por exemplo, se eu sei que o movimento vai sair da direita para a esquerda, se eu colocar o ponto de referência aqui, significa que o soco vai ter uma trajetória com um valor negativo. Se eu tenho algum movimento vertical, significa que colocando essa referência aqui, o movimento para baixo vai ser um movimento negativo, porque eu estou me aproximando do eixo 0, 0. Se você gravou a imagem e a imagem está um pouco inclinada, você consegue também mexendo aqui, ó, você arrasta para alterar a inclinação e pode também compensar isso, né? E aqui automaticamente ele vai mostrar o ângulo a partir da horizontal. Se eu mexer aqui, ó, ele vai mostrando o ângulo que eu tenho aqui. Como aqui eu tomei todo o cuidado e tenho mais ou menos ela em 90 graus, então eu vou colocar aqui em 0 e ele vai automaticamente 0 para cá, ok? Então a gente pode fazer isso para compensar alguma coisa. Eu posso clicar aqui nele, ver se eu consigo clicar nele aqui, né? E posso deixar ele invisível, posso tirar ele daqui na placazinha visível e tirar ele daqui, mas ele já está organizado. Bom, o software ele faz uma relação entre o número de pixels que é apresentado na imagem e esse número de pixels. A gente vai dizer a ele qual é a distância entre pixels. Então eu vou pegar a unidade do mundo real, o valor real que eu tenho de distância, e vou dizer ao software que existe essa distância padrão e a partir disso ele vai fazer os cálculos baseados nessa referência padrão, né? A gente pode chamar isso também de calibração, ok? Então como é que a gente faz isso aqui? A gente vem aqui no novo e vai ferramentas de calibração. A gente pode utilizar bastão, uma fita de calibração ou ponto de calibração. Então, normalmente a gente vai usar o quê? Uma fita de calibração em 2 dimensões. Fita de calibração, ele aparece sempre uns dizeres aqui, ó, fita de calibração, você clica e depois Shift e clica para marcar. Então, eu sei que daqui para cá tem 1 metro, então deixei aqui pré-determinado que aqui tem 1 metro. Ah, Túlio, pode ser meio metro, pode ser 50 centímetros, pode ser 1 quilômetro.
Pode, não tem problema. A gente usa 1 metro só como uma convenção, né? Então, vamos lá. Eu poderia fazer o quê? Eu poderia usar, se eu souber a distância, por exemplo, do epicôndilo lateral e do acrômio dessa pessoa, se eu souber essa distância, eu posso usar essa distância como uma forma de calibrar. Uma coisa importante é que a calibração ela deve estar mais ou menos na mesma altura dos pontos que eu quero analisar. Eu não poderia colocar esses pontos, por exemplo, aqui onde tem esse tapete, esse anteparo preto aqui, né? Porque essa distância aqui ela vai aparentar ser menor do que na realidade ela é. Então tem que ter um maior cuidado para colocar essa calibração no ponto onde realmente vai ocorrer o movimento. Então, como ele está dizendo aqui, ele diz, olha, clique Shift para marcar. Então eu vou aumentar o zoom aqui com o scroll, vou puxar para baixo para ter bem a certeza, né? Então vou segurar a tecla Shift e vou clicar aqui. Cliquei aqui no meio, né? Aí ele diz marcada a marca 1, já está marcada essa parte, e agora eu vou para a segunda marca. Então eu vou chegar aqui, vou dar um outro zoom, outro clique aqui. Se você não apertar o Ctrl, no caso aqui, o Ctrl Shift, no caso aqui o Shift, você não consegue marcar. Então eu vou colocar aqui no meio do ponto e vou dar um clique. Automaticamente ele gerou aqui uma reta, né? Ele gerou aqui uma reta. E essa reta aqui, né? Ele diz o seguinte: marque agora entre as unidades do mundo real, né? Então, vamos lá, dei Enter, e agora ele por padrão apareceu um número aqui, ó, que é 176,0 metro. Como eu sei que aqui é 1 metro, então eu preciso ajustar essa escala, né? Então eu quero aqui apenas 1 metro. Aqui é o ângulo da fita, que ele está dizendo qual é o ângulo da fita. Eu venho aqui, dou um Enter aqui no final e ele agora foi. Cliquei fora do ponto. Então eu já tenho aqui, ó, a minha calibração de 1 metro de unidade de mundo real, e essa unidade de mundo real é o que eu vou utilizar para fazer os cálculos de deslocamento. Por quê? A distância daqui para cá, o software entende como distância entre esse pixel e esse, existem tantos pixels que representam 1 metro. Logo, quando eu colocar um ponto aqui e um outro ponto aqui, ele vai fazer uma regrazinha de 3 e vai dizer qual é a distância entre um ponto e outro. Ok?